Quando eu recebi a notícia que eu tinha câncer, eu estava no consultório médico. E para mim foi uma coisa muito difícil de ouvir e filtrar naquele momento. Porque a gente nunca espera, né? Que da noite pro dia a nossa vida vai mudar tanto. Cleonice, você me ilumina com o teu ser. Cleonice, eu sei que não é tolice amar e fazer o bem. Quando eu fiquei grávida de Flávio, aí no começo foi tudo certinho. Depois foi ficando um pouco complicado. A partir dos 6 meses comecei a sentir dor. Aí eu fui para o médico porque ele não nascia, né? Aos 9 meses. Aí quando cheguei lá no médico, o médico fez a ultrassom. Aí disse que ele era um menino muito grande. Daí hoje o médico faz a ultrassom e disse que o menino é enorme. Que era muito grande o menino. Aí disse que eu não for. Aí, ó mãe, você vai ter que fazer uma cirurgia até o dia 3 de agosto, que isso era em julho, né, que era para ele nascer. Aí a gente pegou, vim para Pojuca, não deu certo, fui para Mata de São João. Chegou lá, a gente fez essa cirurgia e fez o cesariano, que foi um parto muito complicado. E ele pesou 5 quilos, 4 quilos 950. E foi isso aí. Então foi assim o parto de Flávio, já foi uma coisa complicada. O artista Flávio Neri, o compositor Flávio Neri, ele surgiu a partir do amor que eu sempre senti pela música. E eu comecei, basicamente, primeiramente, escrevendo poesias. E a partir dessas poesias, eu passei a escrever músicas. E também, aos meus 17 anos de idade, eu passei também a ter minha primeira experiência com instrumentos musicais. E daí foi se moldando um pouco a pessoa que sou hoje, o artista Flávio Neri. Olhos fechados pra te encontrar. Foi quando ele começou a sentir os sintomas de dores, de febre primeiro, né? Aí quando veio essas dores, aí eu já fiquei preocupada. Aí levei ele para o médico particular, o médico disse que era bursite, aí o outro médico disse também, aí fez um ultrassom, disse que ia tirar líquido, aí outras pessoas diziam que era peso que ele pegou. Eu estava sentindo dores no ombro esquerdo já vinha há tempos, meses, e eu basicamente não sabia o que era aquilo, por que eu estava sentindo aquela dor. Fiz um exame de raio-x com o radiologista, Diógenes, e ele me diagnosticou com osteosarcoma, uma espécie de câncer ósseo grave que já estava no estágio avançado. Como o Flávio ele chegou no hospital, ele foi encaminhado do médico ortopedista para o setor de radiologia para realizar exame. E aí veio o protocolo de realização de exame. E ele já tinha me sinalizado que já tinha alguns meses sentindo dores no braço, já tinha tomado medicamentos e não tinha êxito na resposta do medicamento. E ao realizar o exame, apareceu algo que não é padrão do anatômico. Minha função não é diagnosticar, não tenho essa função do médico, mas a função do técnico é ver algo que ajude o médico a dar um diagnóstico preciso. Aí o doutor já viu que tinha alguma coisa errada no raio-x. Aí quando chamou lá dentro do consultório, ele disse, olha mãe, tô vendo aqui que o osso dele já tá todo comidinho, igual um cupim. Aí já chamou já a equipe médica já, e aquilo foi uma coisa assim que a gente na hora sente, né? Aí a gente nem sabe o que dizer. Para mim foi um momento assustador, uma coisa avassaladora, porque eu estava num momento da minha vida que eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer. Mas eu não esbocei logo de início uma reação. Eu pensei assim que não fosse nada logo de cara, que foi algo assim até que eu cheguei para minha mãe e perguntei, mãe, tumor não é câncer não, né? Foi algo assim totalmente inesperado para mim, tanto que no momento eu nem imaginei que fosse algo tão sério. Automaticamente eu saí da sala e fui em direção da equipe médica, que nesse dia que era responsável, eram os 2 ortopedistas que estavam de plantão. E foi, como eu posso dizer, Deus que trouxe ele para até o setor, para o médico que está naquele momento,
Eu que estava ali para poder auxiliar nas imagens e conseguir rapidamente fazer exame, levar para o médico uma imagem de qualidade. E com isso eles conseguiram antecipar o tratamento dele, que possa ter tido um tempo apropriado ou não. Aí chamei meu filho, e quando o médico falou que era um tumor, meu filho, o irmão mais velho dele, aí a gente já ficou já tudo já. E ele, a ficha dele nem caiu, né? Só a minha que eu fiquei assim pensativa, aí já foi aquela correria, os médicos já acertando tudo para poder mandar a gente viajar. Aí fomos para Recife, chegou lá, ficamos 1 mês, 7 dias. Aí depois a gente já foi para o Rio de Janeiro. De lá foi para o Rio de Janeiro. Foi uma demora um pouco, né? Que essas coisas sempre demoram. Eu corri atrás, chorei. A gente foi para o Rio, chegou no Rio, foi 15 dias, fazendo todos os exames, tudo. Conheci o Flávio quando ele estava internado no hospital na Ilha do Governador, né, no Rio de Janeiro. Eu estava acompanhando um tio meu e ele estava no leito ao lado. E conversando com a mãe dele, foi que eu soube da gravidade da doença, do que ele estava passando, né? Não é doença, era um câncer, né? Uma doença. E ele iria passar por uma avaliação muito rigorosa, sem saber ainda o que ia acontecer, né? Um rapaz calmo, um rapaz tranquilo, nem rapaz, um menino, né? Calmo, tranquilo, um rosto sofrido. Claro, ele estava sentindo muitas dores e logo depois veio realmente o diagnóstico, o câncer e o procedimento que ele iria enfrentar, que foi avassalador, né? Ele teria que passar por uma amputação como ele passou. Aí o médico disse: "Ai, mãe, seu filho vai ter que perder o membro, porque ele já perdeu a escápula toda, tudo, ele já estava bem comido, não tinha como mais salvar o membro dele." O procedimento cirúrgico, ele foi, eu digo assim, no dia que eu fui internado na ala cirúrgica para fazer a cirurgia, foi um dia que eu basicamente entrei na sala muito calmo. Eu estava ali num estado de êxtase, de calmaria, que até os médicos se surpreenderam porque eu estava tão calmo daquela maneira. E em todo momento o que permanecia no meu pensamento era a lembrança da minha mãe. Eu lembrava também do meu pai, que embora não estivesse lá comigo, estava aqui esperando por mim. E assim, todas essas lembranças, tudo isso que se passava na minha mente me dava força para poder enfrentar aquela cirurgia e sair com vida dali. E também a todo momento eu mantive Deus no meu pensamento e pedi a Ele para que eu pudesse sair de alguma maneira dali e poder voltar à minha vida normal, poder fazer as coisas que eu sempre amei. Então foi um processo que eu dormi e quando acordei eu estava vivo, sem o meu braço, mas vivo. E foi um momento que eu orei para o céu agradecido e me senti feliz por estar bem. Quando ele chegou no quarto, a gente ficou muito triste. Minha amiga Leninha ficou triste, disse: "Vou ficar aqui não, Cléo, vou sair." Ele saiu chorando, eu também. Aquilo foi um abalo muito grande. Já tentou calçar? Como é que você vai amarrar o tênis? Isso aí ele já amarrava, antes ele amarrava. Como é que vai amarrar agora? Com uma mão só? Mas o sapato, ele é de zipo. Ah, já era? Só Deus, né, em primeiro lugar, e a gente que está por perto, que passa e sabe o que a gente sente. Aí foi muito horrível ver, é muito triste. E não é só uma amputação física, né? É uma amputação das emoções, dos sonhos, de tudo que ele tem pela frente. É uma coisa devastadora. Eu digo assim que as pessoas ao meu redor elas reagiram de uma maneira assim também que eu nunca imaginei. Meu melhor amigo, que é Maurício, ele reagiu de uma forma normal. Porque assim, como ele já passou, quando ele era criança, ele passou por um processo semelhante. Ele teve um tumor na cabeça, tumor no cérebro. E então ele já tinha assim um pouco de noção de como era ter ficado internado no hospital, ter vivido um momento tão difícil assim. E por isso ele não demonstrou uma reação tão assustada ao me ver. Bom, eu enxergo o Flávio como um vencedor, né? Ele teve um período difícil e graças a Deus e graças às pessoas boas que querem o bem dele também, deram incentivos, como eu também. Sempre ligava para ele na escola. Eu senti muito também quando a gente ia começar o segundo ano
E ele não podia estar comigo, né? Porque ele teve esse período aí complicado. E aí eu sempre ligava para ele quando ele estava sozinho, perguntava como estava sendo e como ele estava se sentindo, contava as novidades também, o que eu estava fazendo, o que ele fazia muita falta. Superar o câncer foi uma grande vitória. E após a recuperação, iniciou-se uma nova e desafiadora fase da minha vida: readaptação e redescoberta. Rapaz, a música em si na vida de Nery, eu acho que foi a chave certa para ele superar tudo. Porque se ele não vive a música, ele ia estar uma pessoa meio frustrada com a vida. Porque a vida em si, as pessoas no geral, elas não dão muita credibilidade a uma pessoa que teve um problema. E a pessoa em si, ele mesmo, já fica para baixo com as situações das pessoas. E a música transforma as pessoas. E transformou ele. A música para mim, ela simboliza paz, ela simboliza amor, verdade. Tudo de bom que a vida pode proporcionar. A música, ela liberta as pessoas, ela transforma um coração que está entristecido em um coração alegre novamente. Então, para mim, a música é isso. É transformação, é paz, é resiliência, é amor. E a música em si, ele revive a situação toda que ele passou e transmite às pessoas que ele teve o problema e que superou o problema através da música, para ser exemplo para outras pessoas que têm problema também, que não conhecem a música. Eu digo assim que Flávio Nery é artista antes e depois. O meu antes, eu era um cara muito tímido, inseguro. Eu tinha um medo muito grande de palco também. E eu me sentia muito inseguro a respeito do meu modo de tocar, do meu modo de cantar. E depois do processo de ter perdido o braço, eu digo que eu me tornei um novo Flávio Nery, porque assim, eu passei a não ter mais esse medo de palco. Embora hoje eu ainda fique um pouco nervoso, eu já confio mais no meu talento, na minha habilidade e me sinto assim como se eu fosse parte do público e tento transmitir da melhor maneira possível esse sentimento de amor que há dentro de mim para as pessoas que estão ali ouvindo minha música. Domina nesse instante, eu só sei te amar. Eu conheci ele no IF Band, que é a banda lá do IF Baiano, que é onde nós estudávamos. Surgiu essa admiração, né? Principalmente pelas histórias que a gente carrega, que por serem um pouco semelhantes uma com a outra. Um exemplo é uma inspiração, principalmente para mim, porque 2 anos depois da descoberta do Flávio, eu descobri que eu também tinha um câncer ósseo. E aí eu comecei a entender muito mais ele, porque com o tratamento do câncer a gente aprende muito sobre a questão de valorizar a vida, sobre a importância de amar a nossa essência, né? Não deixar com que a nossa perca de identidade mude o nosso caráter, mude quem nós somos. Em meio a cada desafio que a gente for capaz de enfrentar nessa vida, sempre vão surgir cicatrizes, marcas que vão provar em nosso ser que são uma força superior, que nos levam a acreditar em um futuro melhor, a ter esperança, a não desistir daquilo que nós acreditamos, porque no fim a gente sempre é capaz de superar todos os desafios que a vida nos propõe, apenas com um simples gesto de determinação, foco, certeza e fé de que o amanhã sempre será melhor. Mide ao medo de perder você, fiz de tudo pra não ter que ser assim, mas não adianta quando tente ser, tudo acaba e não sobra nada, enfim, só sobrou o vazio de uma ilusão e alguém perdida na multidão tentando encontrar uma solução pra curar as cicatrizes da vida.
as feridas que se formam e o tempo não pode apagar. As cicatrizes da vida são a prova de uma força que existe no seu ser e para sempre existirá. A tudo resistirá. As cicatrizes da vida, as feridas que se formam e o tempo não pode apagar. As cicatrizes da vida são a prova de uma força que existe no seu ser e para sempre existirá. A tudo resistirá.